Olá, amigos, olá, amigas. Como permanecer firme quando tudo ao redor está desmoronando? E como parar de tentar controlar tudo para depender verdadeiramente de Deus? Peraí, é muita coisa, é muita informação, mas a gente vai chegar lá. Eu vou explicar tudo isso aqui. Você quer permanecer firme, mas está tudo desmoronando ao redor. Você está tentando controlar, mas você entende que tem que deixar o controle nas mãos do Senhor. Então, como deixar de controlar? Você nem dorme, você está 24 horas antenado e está tudo fugindo das tuas mãos. Então, é nessa situação que entra essa mensagem de hoje. Isso foi sugestão de uma amiga que comentou num outro vídeo para mim falar sobre isso aqui. Há momentos na vida em que você faz tudo certo. Você ora, você jejua, você permanece fiel. E mesmo assim as circunstâncias continuam contrárias. Nada muda, nada se resolve e nada responde. E é exatamente aí que nasce a maior luta espiritual do ser humano. A tentação de assumir o controle que só pertence a Deus. Nós não perdemos a fé de uma vez, nós a perdemos aos poucos. Toda vez que tentamos resolver com as próprias mãos aquilo que Deus pediu para confiar nele. A Bíblia não chama isso apenas de ansiedade. Ela chama de falta de descanso espiritual. No descanso e na confiança estaria a vossa força. Isaías capítulo 30, 15. Existem muitas pessoas que permanecem firmes, não porque são fortes, mas porque aprenderam a não brigar com o processo. Permanecer firme não é não sentir dor, mas é não abandonar a posição. Me perguntaram esses dias sobre soltar, mas não desistir. Como isso é possível? Está mais ou menos no mesmo caminho. Jesus permaneceu firme no Getsemane, mesmo suando sangue, mesmo já entregando os pontos, mesmo querendo desistir. Mas ele permaneceu. Ele soltou, mas permaneceu. Davi permaneceu firme, fugindo para cavernas. Jó permaneceu firme, sem entender nada do que estava acontecendo com ele. Firmeza não é ausência de crises, mas firmeza é decisão diária de não sair do lugar onde Deus te colocou, mesmo quando tudo parece contraditório. O maior inimigo da dependência verdadeira é o controle. O controle, ele nasce do medo. Vocês sabiam, né? O medo, ele nasce da insegurança. E a insegurança nasce quando queremos resultados sem confiar no tempo de Deus. Quando você tenta controlar, você antecipa as decisões, você força as respostas, você se desgasta emocionalmente, você até perde a paz. E a Bíblia, ela é clara, não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Zacarias 4, 6. Tudo que nasce do controle humano termina em esgotamento. Sim. Tudo que nasce da dependência em Deus termina em descanso, mesmo no meio da luta. Depender verdadeiramente de Deus não é cruzar os braços, mas é obedecer a Deus sem ansiedade. É fazer o que cabe a você fazer e é devolver a Deus o que não está sobre o seu alcance fazer. Eu, como boa filha de colono, cresci no interior, cresci no sítio, sei muito bem como funciona querer ter o controle quando você joga semente. Sim, você tem o controle, mas você tem que esperar o tempo certo de jogar a semente. O tempo certo não é o tempo da seca, mas também não é lá já o tempo da chuva. O tempo certo é quando a chuva começa.
Aí você corre e planta. E ainda assim, talvez não chova o suficiente logo nos primeiros dias, e aquela primeira semente pode não ter água suficiente para vingar, porque uma sementinha nas primeiras semanas é muito frágil e a plantinha nova pode morrer. Assim também, se você plantar muito tarde, ela vai pegar chuva ali na fase do crescimento, mas na fase da espiga não vai mais ter chuva e não vai criar grão. Então você tem o tempo certo de semear e o tempo certo de colher. E tudo isso ainda vem alinhado com várias outras coisas. E eu me lembro muito bem de 3 anos seguidos que não deu safra. E aí vai para o agro, né? Na época era para o agro, outros tipos de financiamento, dívidas em banco, mas você sempre de novo tem que arrumar dinheiro para semente e tem que plantar. Sabe o que aconteceu? Eu, na minha adolescência, eu desisti dessa vida, porque eu entendi que aquilo ali parece que não tem futuro. É quando eu olho ao redor, é tantos agricultores que prosperam. Meu irmão mesmo ficou no interior e prosperou. Ou seja, é paciência, não é toda vez que dá certo. É entrega. Eu não posso fazer chover, mas eu tenho que plantar. Não cabe a mim o poder de fazer chover. Então é confiar esse controle na mão de Deus. Imagina quantas noites esses agricultores não ficam sem dormir. Então, quando eu faço essas mensagens, eu sempre lembro desse tipo de vida tão real. E a gente tem os alimentos na mesa e não faz ideia do que se passa por trás. Hoje em dia existem meios de guardar água, de fazer irrigação, de fazer tanques, de fazer cisternas. Existem meios de ter irrigação. Existem meios de distribuir água. Mas ainda assim, a grande maioria dos colonos, dos agricultores, não dispõe desses recursos e desses meios, mas permanecem ali fiéis. A Bíblia é clara quando ela diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37, 5. Note que o texto ele não diz entenda, ele diz entrega. Entregar é abrir mão da necessidade de entender tudo. Abraão precisou abrir mão do controle quando Deus lhe pediu Isaac. Moisés precisou abrir mão do controle quando o mar não se abriu imediatamente. E Maria precisou abrir mão do controle quando engravidou sem explicações humanas. Todos eles aprenderam essa mesma lição. Quem confia não manipula. Manipular situações, manipular pessoas, manipular resultados é sinal de que ainda não descansamos em Deus. E talvez hoje você esteja firme por fora, mas em guerra por dentro. Sorrindo para os outros, mas cansado na sua alma. Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para descansar nele, mesmo em meio ao caos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Então, quando Deus te chama para depender somente dele, ele geralmente tira os apoios naturais que você tinha. Silencia as respostas naturais que você achava que eram tão clichês e Deus permite atrasos e desmonta os controles. Não, isso não acontece para te punir. Isso acontece para te ensinar que quem te sustenta, quem sustenta você quando tudo falha, é Deus. Dependência verdadeira só nasce quando não sobra mais nada terreno para segurar além de Deus. Então hoje, se você está nesse tempo onde nada responde, onde nada anda, onde nada se resolve, talvez Deus esteja hoje dizendo justamente para você: agora não, filho, agora não faça nada, apenas confie.
E isso é mais difícil do que agir. Permanecer firme é continuar orando, mesmo quando se está cansado. Continuar obedecendo, mesmo sem ver retornos. Continuar esperando, mesmo ferido, mesmo ferida. Porque quem aprende a depender nunca fica desamparado. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3, 17 e 18. Hoje não é sobre mudar as circunstâncias, hoje é sobre mudar a postura espiritual. Pare de tentar controlar, pare de tentar antecipar, pare de culpar. Confie, espere, permaneça firme. Deus nunca se atrasa. Não, Ele não se atrasa. Ele forma antes de entregar. Fique com essa mensagem, com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.